Pessoal, muito boa noite. Eu sou Lívia Andrade e eu estou aqui hoje a convite do núcleo da Sobrafir da Paraíba, esperando vocês chegarem. Nossa colega responsável pelo núcleo teve um problema rápido com a internet e ela retornará em breve, que é a doutora Daniele. Enfim, eu estou aqui, vou me apresentar para vocês, é um prazer grande, né? Extremamente interessante essas ações dos núcleos, né? E é um prazer aqui do meu estado vizinho, né? Eu sou Lívia Andrade, sou de Recife, Pernambuco, estou como responsável pelo departamento de fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória e terapia intensiva, neonatal e pediátrica. Muitos me conhecem, mas eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou especialista pela Sobrafir. Na época que eu fiz especialização, a gente não tinha ainda as especializações voltadas para a pediatria, então eu sou especialista em cardiorrespiratório pela Sobrafir. Trilhei aí um caminho na assistência e um caminho acadêmico. Tenho um pós-doutorado em ciências pneumológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas toda a minha vida foi aqui em Pernambuco. Eu tenho mais de 25 anos na área de terapia intensiva neonatal e pediátrica. Acho que Dani está voltando. Olá, eu estava já me apresentando aqui, Daniele. Vou fazer uma pausa para você dar as boas-vindas aí em nome do núcleo. Certo, já estamos iniciando, né? Já iniciamos, já estamos ao vivo. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Daniele Rodrigues, sou fisioterapeuta. Sou parte do núcleo João Pessoa, da Sobrafir, né? Em nome da Sobrafir, primeiramente quero agradecer a professora Lívia por ter feito nosso convite, contribuindo conosco, e agradecer a todos que estão participando do webinar. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Lívia, depois ela pode complementar, né? A professora Lívia, ela é referência, né, na área de fisioterapia respiratória, pediátrica e neonatal. Ela é pós-doutora em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pela Sobrafir. Trabalha há 25 anos na área de terapia intensiva neo e pediátrica, né, neonatal e pediátrica. Atualmente coordena residência e mestrado em terapia intensiva do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o IMIP, em Recife. Lidera o grupo de fisioterapia neo e pediátrica do Hospital Esperança, Recife. E é atualmente a coordenadora do Departamento de Fisioterapia de neo e pediatria da Sobrafir. Então, é uma referência, de fato, né? A gente está muito feliz, professora Lívia, de ter você aqui conosco, participando desse webinar hoje à noite. E aí eu passo a palavra para você, para que a gente possa dar continuidade. E aí, só um minutinho antes, pessoal, a Lívia vai fazer a apresentação dela, e aí vocês ficam à vontade para mandar perguntas pelo chat, porque no final a gente vai tirar um momento para estar interagindo e tirando as dúvidas, né, e conversando um pouquinho mais sobre a ventilação mecânica na pediatria. Isso aí. Dani, muito obrigada. Assim, eu agradeço a você agora, né, assim, virtualmente, mas em nome de todo o núcleo da Paraíba. É um prazer enorme fortalecer essa especialidade aqui no Nordeste, né, e falando, claro, para o Brasil inteiro. Eu espero muito que esse núcleo cresça, floresça, tá? Contem sempre com a gente aqui da Regional Pernambuco. E interajam, tá, pessoal? Eu preparei uma apresentação em torno no máximo, uma hora, para comentar um pouco sobre a atualidade, o que é que tem de up-to-date, o que é que a gente pode fazer melhor na ventilação mecânica. Vocês vão ver que algumas coisas são muito elaboradas, mas outras coisas são coisas simples, né? Que a gente precisa, na verdade, é mudar a cultura e que é fazer com que as coisas caminhem, deem certo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, fiquem interagindo aí com a Dani. Ao final, a gente faz um bate-papo, tá, Dani? Eu só vou te pedir para só daqui a pouco me dar um retorno se a minha tela está compartilhada. Pronto, já compartilhou, professora. Já? Então, tá bom.
Qualquer coisa, Dani, por favor, fique bem à vontade de me interromper, sem problema algum, tá? Se tiver alguma queda, alguma dificuldade na transmissão, Pronto. Ok. você me fala. Então vamos lá, pessoal. Pensei aqui, o que há de novo na pediatria, na ventilação mecânica? E eu queria já fazer uma introdução. Como o tempo é curto, eu acho interessante que a gente explore o máximo do tema naquele tempo que a gente tem. Então, a minha fala hoje vai ser em pediatria. Eu não vou abordar neonatologia, tá? Acho que neonatologia pode ser em outro momento, porque muitas vezes as pessoas colocam tudo na mesma seara e acaba que não consegue passar uma mensagem efetiva. Então, toda a minha fala vai ser ventilação mecânica invasiva na pediatria, ok? Então, eu queria fazer essa introdução logo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, portanto, toda a minha fala aqui, de fato, é baseado na minha experiência, no meu tempo de trabalho, na minha opinião de especialista, mas, sobretudo, baseado na evidência científica, tá? Muito bem. Os principais benefícios que a gente sabe da ventilação pulmonar mecânica é, sem dúvida, melhorar a troca gasosa, que pode estar alterada por diversas situações, por diversos problemas, por diversos fatores, provocar uma melhor abertura pulmonar, melhor recrutamento dos pulmões e a sua relação ventilação-perfusão. Também diminuir o trabalho da respiração, né? Esse trabalho é muito aumentado nas crianças, e quando essas crianças estão sob uma situação patológica de alguma doença, alguma disfunção, esse trabalho da respiração aumenta muito, né? A gente sabe que as crianças são diferentes, é uma população muito diferente do adulto, né? Aquela história, aquela frase que não é o adulto em miniatura, de fato não é. Existem diferentes significativas anatômicas, funcionais, fisiológicas em relação ao adulto, e também promover um adequado volume minuto, né? Muitas situações a gente altera o volume minuto e a ventilação mecânica proporciona, né, esse benefício de adequar o volume minuto para cada paciente, tá? Mas é importante falar que o que é novo, o que é, de certa forma, mais recente, é pensar que a gente precisa oferecer tudo isso na ventilação artificial, mas criar estratégias e acompanhar as estratégias para reduzir o dano causado pela ventilação mecânica, né? Quando a ventilação mecânica ela não é muito bem programada, quando ela não é bem gerenciada, quando ela não é bem ofertada e também quando ela não é retirada no tempo correto, a gente pode provocar dano, a gente pode provocar, induzir a lesão, a gente pode, né, associar a lesão, e uma lesão que o paciente não tinha, né, que ele adquiriu com a ventilação mecânica. Então, assim, a AVM é uma coisa vital, ela é essencial naquele momento que o paciente precisa, mas o mais rápido, mais breve possível, ela deve ser retirada. Aqui é um panorama muito rápido em relação aos modos ventilatórios, tá? A gente sabe que tudo começou, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a minha seta, tudo começou com as modalidades antigas da ventilação mecânica, né? Então, esse modo que é muito falado, que foi muito falado na pediatria, chamado TCPL, que é o modo ciclado a tempo com pressão limitada, foi onde surgiu na década de 70 os primeiros ventiladores voltados para o público pediátrico, né, que tinha uma característica muito importante, que era o fluxo contínuo, né? A gente não tinha assim a possibilidade de ventiladores sensíveis, né, que entregassem bem rápido a ventilação, o disparo, né? O disparo era um disparo lento, que não era eficaz, as crianças não conseguiam trigar os ventiladores de adulto, então se pensou em máquinas muito sensíveis, capazes de oferecer fluxo de demanda. Como naquela época isso não era suficiente, foram criados os primeiros ventiladores que tinham fluxo contínuo. E essa modalidade, sem dúvida, né, a modalidade TCPL, ela revolucionou e ela foi. E, na verdade, ainda ela é muito usada em locais que tem crianças muito pequenas, que tem neonatos e lactentes, em crianças que ainda, em locais que ainda tem
que tem ainda o seu acervo, né, o seu parque tecnológico não muito avançado, muitas cidades do interior ainda usam essa modalidade muitas vezes, que salva muitas vidas e que vocês vão ver mais adiante que ela ainda é muito usada no mundo. A coisa foi evoluindo mais adiante para a gente pode oferecer e deve oferecer, obviamente, ventilação cada vez mais assistida, né, disparada pelo paciente. E nesse sentido a gente tem duas opções, que é o modo pressão controlada ou o modo volume controlado. Nesse segmento, a pressão controlada, ou o modo PCV, ele é muito mais sugerido pela literatura, muito mais utilizado na prática, porque ele se assemelha muito ao antigo modo que é o TCPL. Então, a maioria dos pacientes se adaptam muito bem das crianças no modo PCV e quem sabe gerenciar muito bem o modo a pressão tem excelentes resultados. As crianças também usam muito os modos espontâneos, principalmente depois que se mudou mais essa cultura de não ventilar com ausência do cuff. Então, a gente consegue, a maioria das crianças hoje já ventilam com tubos, né, cânulas traqueais com cuff, que isso não acontecia no passado, e dessa forma é muito mais fácil adaptar a criança em modos espontâneos, como o modo pressão de suporte. Então, se vocês observarem, né, hoje a gente tem uma forma muito parecida com os pacientes adultos na terapia intensiva pediátrica. Em relação a novos modos, eu poderia comentar com vocês que a ventilação volume-alvo, ela veio para revolucionar, né, assim, já é um bom tempo, não é nada novo também, mas ela não é padrão ainda nas unidades, ela não é ainda um modo de rotina de eleição em algumas unidades, mas em outras isso já acontece, né, que ela consegue, é um modo mais híbrido, né, que consegue fazer as vantagens do modo volumétrico, né, ter um volume-alvo com as vantagens da pressão do modo PCV. E a ventilação neural, que poderia ser uma excelente possibilidade, né, mas, entretanto, o fato de ser uma tecnologia que tem um custo alto, muito alto, infelizmente, é assim, a tecnologia ela tem que servir a ponta, né? Ela tem que chegar na ponta. Ela tem uma excelente proposta, ela tinha um futuro brilhante, entretanto, a ventilação neural não consegue se popularizar, né? Nem no Brasil, nem no mundo, devido ao seu custo, que é o NAVA, né? Uma modalidade fantástica, mas que não consegue chegar na maioria das unidades. Então, na verdade, a gente para por aqui em relação aos modos e mais adiante eu vou fazer alguns comentários também. Esse Martin Kessler é um autor muito importante americano que fala muito sobre estratégias de ventilação mecânica na neonatologia e na pediatria. E comenta muito sobre essa história que eu falei para vocês do dano pulmonar, né, que a gente precisa saber bem como aplicar e a forma como aplicar, porque esse dano ele é multifatorial. Ele não é ligado a apenas uma variável. Então, o que ele quer dizer com isso? Que às vezes as pessoas acham que a pressão lesa mais, o volume lesa mais, mas quando, na verdade, altas pressões por si, muitas vezes, sem altos volumes correspondentes, não causam dano pulmonar. Então, é se preocupar, de fato, com o estresse que a gente causa, né? A deformação pulmonar que a ventilação mecânica causa, e a gente sabe que isso hoje é muito, muito mais claro, e nas crianças também não é diferente, tá? A preocupação com o volutrauma, a preocupação com a abertura e fechamento exagerado, como a telectrauma, é para estar na nossa cabeça, é para estar sempre no nosso dia a dia, na nossa preocupação diária. Então, resumindo essa pequena introdução, a chave do sucesso é, sem dúvida, ventilar sem lesar, tá? E pensar que muita briga do paciente com o ventilador, né, é sempre associada com piores desfechos clínicos, que é a assincronia, que hoje é super falada, mas em crianças a gente tem assincronias que são mais clássicas, digamos assim. O potencial benefício da variabilidade do padrão
respiratório é interessante também. Muitas vezes a gente oferece um padrão muito monótono de respiração e as crianças se acomodam e ocorre a atrofia, e é muito mais difícil de tirar os pacientes do ventilador quando você não oferece um modo mais espontâneo, com mais variação, e a gente precisa começar a pensar um pouco mais nessas possibilidades, né? Que é uma ideia muito parecida com preservar a respiração espontânea o mais rápido possível. Então, de forma muito simples, eu tenho falado muito que assim que a criança sai daquela fase aguda, assim que a criança sai da fase crítica, por que não já oferecer um modo espontâneo? Eu acho que, e eu percebo na fala, em alguns locais, assim, algumas práticas com alguns colegas, que o fato de a gente tem uma percepção, né, que a criança criticamente doente é muito grave, é sempre muito grave, muito crítica, e aí ela fica muito tempo sedada e ela fica muito tempo largada, e aquela história do manuseio mínimo, né? Eu acho que todos vocês já ouviram falar nisso. Ah, não mexe, manuseio mínimo, deixa ela quietinha aí, enfim. Isso faz com que ela tenha um padrão muito monótono e ela afunde muito rápido ali naquela fase aguda, fazendo com que aquele tempo de ventilação fique muito longo e que a gente tenha muito mais dificuldade de fazer a retirada da ventilação. Então, isso precisa começar a mudar um pouco. Se eu tivesse que falar algo para vocês de novo, nem seria modo ventilatório, seria a cultura, o pensamento, né? Que é isso que eu quero falar, a mudança de cultura que a gente precisa ter, de que a gente precisa ser mais rápido, a gente precisa ser mais ousado, a gente precisa variar mais os modos, né? A forma como eu estou oferecendo, e ter a possibilidade de deixar as crianças em respiração espontânea mais rápido do que seria o usual que a gente vê aí no dia a dia, tá? Então, talvez a primeira mensagem seria essa. Bom, o grande desafio das unidades é sempre acompanhar todo o avanço tecnológico que existe, alinhado ao que tem de evidência científica. Porque parece que não, mas isso também é um desafio. Muitas vezes a gente tem um avanço tecnológico, a gente tem recursos, digamos assim, interessantes, mas a gente não tem evidência nenhuma daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que se defende, né, perante o paciente. Então, a gente precisa andar naquele tripé mesmo da saúde baseada em evidência, da prática baseada em evidência, né? O que é melhor para o paciente, qual é a opinião do especialista, mas isso também está alinhado à evidência científica, tá? Então, eu preciso também pensar em capacitar a equipe. Quantos de vocês já viram assim, ó, a plantão da segunda e da quarta, as coisas caminham muito bem, porque eles entendem bem de ventilação mecânica, tem um bom entrosamento. Plantão no final de semana, as crianças têm um retrocesso, porque a galera que está dando plantão é um pessoal mais jovem, não está muito bem capacitado, o pessoal não gosta muito de mudanças, então tem um retrocesso de tudo que foi feito, mais ou menos, às vezes, durante aqueles... Isso é muito mais importante, pessoal, do que vocês terem um parque tecnológico avançadíssimo na UTI de vocês. Eu já vi UTIs aí que tem ventiladores de ponta, mas o povo não sabe usar, tá? Eu tenho uma Ferrari e dirijo feito Fusca. Então eu preciso... Não adianta eu ter uma possibilidade imensa de coisas se a minha equipe não é coesa, se a minha equipe não tem capacitação e todo mundo é nivelado, se eu não sigo fluxos e tem resultado sobre aquilo. Então, a gente precisa começar a mudar um pouco nosso olhar e não ficar só muito encantado com a tecnologia que a gente vê, se ela não está sendo usada da forma. Professora Lívia, só um momentinho. Acabou que está travando bastante, cortando as falas aqui. Eu pensei a princípio que era só para mim, mas o pessoal está relatando isso. Será que é... Desculpa, está tendo um retorno, eu não sei o que é. Eu quero falar alguma coisa? Está travando o áudio. Será que é a internet? O meu áudio está normal para vocês? Sim, seu áudio tá. Agora tá. Quer tentar novamente, Lívia? Desculpa, eu não consegui entender. Não sei se eu deveria. Doutora Lívia, o seu áudio tá como se fosse na velocidade, como estivesse adiantando em velocidade. Só um minutinho. Desculpa, eu volto. O que foi que aconteceu?
O meu áudio está ruim, é isso? Seu áudio estava como se fosse acelerando, sabe? Mas agora está normal. Agora a senhora retorna? Está normal? Agora sim. Retorna. Tá. Acontece, pessoal. No remoto tem essas coisas. Tudo bem. Aí, Lívia, o pessoal pediu para voltar um pouquinho antes do que estava falando, certo? Eu acho que uns minutinhos antes que começou a travar. Tá. Vamos lá. Voltando, pessoal. Beleza. Qualquer coisa, vocês interrompam novamente. Bom, eu acho que eu estava aqui comentando sobre a importância, pessoal, da capacitação da equipe, tá? Que muitas vezes a gente tem uma tecnologia extremamente avançada, né? E não tem uma equipe coesa, não tem uma equipe padronizada, onde segue mais ou menos os mesmos protocolos, a mesma ideia. Então, muitas vezes, o fato de ter uma máquina muito avançada, né? Ou ter um parque tecnológico com ventiladores extremamente modernos, não faz com que as pessoas, às vezes, trabalhem de forma diferente. Então, capacitar a equipe para seguir os fluxos durante a ventilação é uma coisa muito importante, tá? Outro ponto peculiar e não menos importante é entender, gente, a pediatria ela é uma fase da vida muito rica, né? No sentido de que eu tenho muitas variações, tá? Eu tenho lactentes, não é? A gente tem crianças na idade pré-escolar, a gente tem crianças na idade escolar. Imagine vocês podem receber crianças de 2 meses, de 8 anos, de 14 anos. São fases da vida muito importantes e com muitas diferenças, pessoal. Então, uma sugestão, assim, para vocês, especialmente para aqueles que estão começando, estudem bem as diferenças que acontecem em cada fase da infância, tá? A gente tem o desenvolvimento do aparelho respiratório durante todas essas fases e não só pulmão, caixa torácica, estruturas ósseas, né? Músculos, vias aéreas, tudo isso está em constante transformação, né? Constantes alterações biomecânicas. Então, é muito bacana você entender bem o que acontece com o lactente, você entender bem que o pré-escolar vai funcionar dessa forma. Então, isso te ajuda muito a pensar na ventilação mecânica personalizada, né? Que essa é a grande vantagem da gente entender bem quem a gente está tratando, quem a gente está ventilando. Então, não é tudo no mesmo pacote, especialmente quem trabalha com pediatria, tá? O adulto é mais uniforme, o neonato é mais uniforme, né? A criança não. A criança ela tem fases da vida que precisa ser muito bem exploradas, tá? Existem muitas indicações, eu vou passar isso mais rápido aqui, né? A gente pode indicar a ventilação mecânica em crianças que têm falência respiratória por falência de bomba, né? Bomba muscular, disfunção de caixa, doenças neuromusculares, disfunção do sistema nervoso central, ou doenças pulmonares, né? Doenças parenquimatosas, de uma forma geral, que alteram a relação VQ, que provocam shunt, que diminuem a capacidade residual funcional e também várias outras causas que levam os pacientes à necessidade da ventilação mecânica. Uma grande pergunta que eu faço aqui, queria que vocês refletissem rápido, qual o tempo médio? O que é que vocês imaginam? Qual o tempo médio de ventilação mecânica na unidade que vocês trabalham? O que é que vocês pensam disso? Né? Qual é o tempo, assim, se você trabalhar em alguma unidade, se você for estagiário, se você for... Qual será o tempo médio que uma criança fica em ventilação mecânica que é considerado normal? O que é considerado, perdão, esperado, né? Normal não, mas o que é considerado esperado? Olha só, essa resposta é muito importante, porque nenhuma tecnologia, nenhuma equipe vai entender bem se ela tem um bom desempenho, se ela tem uma boa prática assistencial, se ela não acompanha os seus números, né? E vocês pensariam assim, eu vou internar um filho numa unidade que ele fica 1 semana internado pelo motivo X, ou numa unidade que ele fica 21 dias internado, entubado, pelo mesmo motivo?
A ideia é sempre quanto menos melhor, não é isso? E com menos efeitos adversos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo de ventilação mecânica é um indicador de qualidade, tá? O tempo médio é um indicador de qualidade que todo mundo deveria acompanhar. Isso vai variar de acordo com o perfil da sua unidade. Por exemplo, unidades cirúrgicas, os pacientes ficam com tempo de ventilação mecânica bem menor do que UTIs clínicas, né, que recebem pacientes doentes, que recebem doenças que têm um curso mais demorado, tá? UTIs, por exemplo, neurológicas, se espera que um tempo, né, de necessidade de uso da ventilação mecânica seja maior, tá? E você pode ver isso também baseado em dados históricos, né? Nos anos anteriores, qual era a média do tempo de ventilação mecânica? A literatura já sugere para a gente ter um embasamento. Ó. UTIs pediátricas, o tempo médio deveria ser 7 dias. UTI neonatal, de 10 a 14 dias, né? Então, vamos lá. Se eu, como gestor ou diarista, enfim, coordenador, faço lá e vejo que a minha unidade X, o tempo de ventilação mecânica é 18 dias, é 20 dias, qual é o meu pensamento? O que é que eu posso fazer com a minha equipe? O que é que eu posso fazer de treinamento, de capacitação para que esse tempo seja abreviado? E por quê? Porque o tempo de ventilação mecânica, quanto mais tempo, gente, quando uma criança passa de 7 dias de ventilação mecânica, os efeitos adversos começam a ter em todos os sistemas, entende? Então, a gente precisa abreviar esse tempo o mais rápido possível para que a gente possa evitar sequelas e consequências em longo prazo. Esse estudo aqui, eu trouxe para vocês um estudo publicado na Revista Paulista de Pediatria ano passado, bem interessante, assim, falando sobre quais são os efeitos adversos relacionados à ventilação mecânica numa UTI pediátrica. Uma coisa simples, eles pegaram as crianças ventiladas, era um hospital público terciário, incluíram, né, muitos pacientes aqui, 900 e pouco, 600 foram excluídos, incluíram no final 300, e eles viram que de 306 crianças que foram ventiladas mecanicamente, 66 crianças tiveram efeitos adversos da ventilação mecânica, tá? E eles analisaram diversos fatores, eu estou falando muito brevemente, mas na análise final, que é a análise de regressão logística multivariada, para ver o que de fato é importante, observe aqui, pessoal, tempo de internação mais do que 7 dias é significativo, tá? Para a presença de efeitos adversos. Isso é um alerta, assim, ó, super interessante. Então, a criança que fica mais de uma semana em ventilação mecânica invasiva, tá? Tem mais propensão a efeitos adversos. E isso é uma forma de pensar, né? Para que a gente possa valorizar um tempo de ventilação mecânica cada vez menor. Esse outro estudo também publicado em 2021, ele engloba um pouquinho de recém-nascidos, mas eu achei interessante, falando sobre a duração da ventilação mecânica e a predição da displasia broncopulmonar, né? Que é a doença pulmonar crônica do recém-nascido. E aí ele fala sobre o tempo da ventilação e veja que interessante. Tem o gráfico aqui do tempo que os pacientes ficaram de duração da ventilação mecânica em dias, e bem resumidamente aqui, os recém-nascidos que ficaram com mais de 8 dias, isso prediz displasia broncopulmonar com 71% de sensibilidade. E aqueles que ficaram com mais de 10 dias, prediz o uso de oxigênio na alta, quer dizer, as crianças têm alta hospitalar, 66% tem uma sensibilidade de 66% para usar oxigênio na alta hospitalar. Então, o que é que isso significa? Que tempo de ventilação mecânica é um indicador que a gente deve valorizar e que a gente deve procurar muito mais do que outras coisas aí que as pessoas falam, valorizam tanto e de fato não é relevante, porque a gente precisa estudar desfecho clínico, tá, pessoal? Então, muito mais do que brigas aí, discussões sem sentido, modo tal, qual é o teu resultado? Quanto tempo as crianças ficam na ventilação e o que isso significa no teu serviço? É isso que a gente tem que percorrer, né? E vários outros aí indicadores.
Esse estudo aqui, muito rápido também, foi feito em UTIs neonatais, não foi em UTIs pediátricas, mas só para vocês terem uma ideia que 21 países da Europa, com recém-nascidos entubados e ventilados com mais de 30 dias de vida, a maioria, está vendo aqui, usa ventilação convencional. Veja, mais de 80%, 85% fazem ventilação mecânica convencional. Para a gente não ficar achando que a gente deveria ter ventilação avançada, deveria ter tal e tal modo mais avançado. É a prática do mundo, e isso foi 2010, não faz tanto tempo assim, tá? O TCPL ainda é muito usado nas UTIs neonatais, 70%, e 10% usam pressão controlada. Os outros modos, como o VG, que é o futuro, né, e que está se cada vez mais, assim, a gente tem uma literatura muito robusta para o volume-alvo, ou volume garantido, como vocês quiserem chamar, mas para a população neonatal, não para a população pediátrica. Para a população pediátrica, a evidência científica é muito inferior, né? Ela ainda é muito frágil. Então, como eu falei para vocês desde o início, eu vou falar exclusivamente de pediatria, veja que não é relevante esses outros modos avançados, tá? Então, tudo começou aqui, né, nos ventiladores ciclado a tempo e limitados à pressão, e eu falei para vocês que essa necessidade era exatamente porque as máquinas antigas, né, tinham essa válvula de fluxo, né, que é a válvula que o ventilador abre para iniciar a inspiração, muito pouco sensíveis, e a evolução que a gente tem hoje de ventiladores ultrassensíveis, que tem um tempo de resposta muito rápido, e que isso faz com que a gente tenha a capacidade, né, de entregar de forma sincronizada, de forma muito mais confortável, o que a gente tem de ventilação mecânica convencional mesmo, tá? Então, as máquinas evoluíram mais para uma entrega com muito mais sincronia, com muito mais rapidez. Eu escolhi alguns pontos importantes, tá? Antes de falar um pouco mais nos modos, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Muitas pessoas, a gente sabe que quando uma criança está em ventilação mecânica, a gente precisa acompanhar muito bem, de forma muito bem acurada, 2 parâmetros, tá? A oxigenação e a ventilação. Não confiem, pessoal, apenas na saturação de oxigênio, tá? A gente precisa entender qual a saturação de oxigênio daquela criança e quanto ela recebe de FiO2. E esse índice de hipoxemia, que essa relação que a gente estuda no adulto, né, relação PaO2-FiO2, que a gente estudou durante tanto tempo, que menor que 300 já indica alguma hipoxemia, ela não se aplica à criança. E eu vejo muita gente ainda fazendo relação PaO2-FiO2. Essa razão foi estudada para pacientes adultos, tá? Ela não é acurada, ela até pode ter uma sensibilidade, mas ela não tem especificidade nenhuma para a criança, né? Desde 2015, da publicação do PALICE, isso ficou muito claro. E eu queria extrapolar esse uso do índice de oxigenação que foi sugerido para a criança, não só para crianças que têm SARA, que têm síndrome de desconforto respiratório, né, mas para crianças que têm um distúrbio de oxigenação. Então, observe aqui onde o meu laser está passando aqui do lado direito. A partir de agora, se vocês quiserem, de forma mais acurada e sensível, acompanhar a hipoxemia dos pacientes, os distúrbios de oxigenação, vejam o índice de oxigenação que considera a MAP, que é a pressão média de vias aéreas, que é facilmente identificada em qualquer ventilador mecânico, dos mais simples aos mais avançados, vezes a FiO2, vezes 100 sobre a PaO2, tá? Esse índice que foi sugerido ali no PALICE é o índice que a gente usa para acompanhar a oxigenação de crianças, tá? É também aplicável o índice de saturação quando a gente não tem a PaO2, né? Então, muitas vezes a gente não tem a gasometria ou o paciente está em algum local. E a gente sabe que em crianças a gente não faz gasometria todos os dias, a gente faz se houver uma necessidade maior, né? As crianças são mais poupadas do que os adultos, então é legal você acompanhar o índice de saturação de oxigênio também. E esses valores são sugeridos e em todos os locais aí você consegue ver
o teu índice de oxigenação, tá? Se ele tiver menor que 4, o paciente já tem um risco, né, de necessitar, muito provavelmente ele está entrando, né, um paciente de risco que tem uma hipoxemia aí considerada. Se for menor que 5, o índice de saturação. E se for aumentando aqui, né, de 4 a 8, ele já tem uma condição leve, moderada e grave, se a gente for classificar nas doenças restritivas e na SARA, tá? Então, vale a pena muito você acompanhar esse índice, não ficar olhando a saturação de forma isolada. Muito bem. Pensei, assim, muito rapidamente falar sobre os parâmetros, né? Muita gente tem muito estudante e a gente pode mesclar aqui algumas coisas. Quando a gente vai para os livros, textos, para alguns protocolos, a gente sabe que a pressão de pico, né, máxima permitida, ela varia muito. Então, você pode ventilar crianças. Como a faixa, como eu falei para vocês, de variação, ela é muito larga, de lactentes jovens até crianças de 14 ou 16 anos, às vezes tem UTI pediátrica que admite até 16, a tua faixa pode variar de 15 até 35, 38 centímetros d'água. A tua escolha vai depender da fisiopatologia da doença, né? Se a criança está fazendo uma boa expansibilidade, tá? Se você consegue ter uma boa ausculta do murmúrio vesicular, mas se aquela pressão te gera um volume alvo, né, em torno de 5 a 8 ml por quilo de peso. Claro que isso varia muito, tá? De paciente para paciente, mas a ideia hoje é que a gente varie de 5 a 8 ml por quilo de peso, ou de 6 a 8 ml por quilo de peso. Se você preferir começar com 6, que eu acho que é um número muito interessante para começar, 6 ml com 1 quilo de peso. Sempre pensa que quanto maior a pressão expiratória que a gente usa, né, mais a gente gera um volume corrente maior, elimina mais CO2, tudo isso, melhora a oxigenação, porque a gente aumenta a pressão média, mas a gente tem mais risco de extravasamento de ar, né? Então, quanto mais gentil, quanto menos pressão a gente usar, desde que seja adequada para aquele paciente, melhor. Eu falei 2 vezes já sobre pressão média de vias aéreas, né? E a gente já tem um ponto de corte desenhado para crianças, tá? Para crianças, a gente considera que se maior que 10 centímetros de água, essa pressão média de vias aéreas, maior é o suporte ventilatório que a gente está dando e, consequentemente, maior risco de lesão pulmonar. Então, aqui eu já poderia deixar uma dica para vocês também. Não estubem crianças com pressão média de vias aéreas acima de 10, tá? A chance que você tem de falha de extubação é 3 vezes maior. Então, esse é um ponto de corte que a gente poderia usar no nosso checklist de extubação, né? A FiDO2 menor que 30, por exemplo, ou menor que 40, depende do que vocês elegerem no serviço de vocês, e a pressão média de vias aéreas menor que 10. Então, são 2 indicadores sugestivos para sucesso na extubação. A PIP, ela varia muito também, a gente sabe que é um recurso excelente, né, para recrutar alvéolo, manter uma boa capacidade residual funcional, tal. Em crianças, a gente usa muito PIPs de 5 a 8, mas vocês vão ver mais adiante que exclusivamente na SARA pediátrica, a gente pode usar pressões maiores, podendo chegar até 15 centímetros d'água, se for necessário, tá? Então, ele é um parâmetro eficaz, é um parâmetro que também melhora a oxigenação, porque a gente sabe que ele aumenta a pressão média de vias aéreas, mas não esqueçam jamais que quanto mais jovem a criança, menos ventilação colateral ela tem, né? Menos comunicação, e isso pode ser um problema a mais se você for ousado demais, né, e incrementar demais essas pressões, tá? Como a ventilação na pediatria é a tempo, a ciclagem é a tempo, né? Se você for bem convencional, se você usar pressão controlada, a ciclagem é a tempo, é muito importante o fisioterapeuta entender que tempo utilizar e valorizar, né, o tempo necessário. Isso varia de acordo com a doença, né? Doenças de complacência, menor constante de tempo. Doenças de resistência, maior constante de tempo. Consequentemente, eu vou trabalhar com tempos menores, né, nas doenças de complacência e tempos maiores na doença de resistência. Ok, mas para simplificar, qual é a faixa de variação mais utilizada?
de 0,6 a 0,8 segundos, né? Então, eu vou optar por tempos menores nas minhas doenças restritivas, como pneumonia, SARA, edema agudo do pulmão, né? Pacientes com algum tipo de congestão pulmonar, enfim, com doenças de complacência. Nas doenças de resistência, como as displasias broncopulmonares, como as bronquiolites, as doenças obstrutivas, eu vou usar o tempo um pouquinho mais alargado, e essa ideia é tanto para o tempo ins quanto para o tempo expiratório, tá? Sempre, pessoal, observem a relação ins-ex, que aquele tempo fixo que você colocou está gerando, tá? Sempre pense que a gente, pelo menos, tem que manter uma relação ins-ex de 1 para 2, né? E nas doenças obstrutivas, nas doenças que geram hiperinsuflação pulmonar, a ideia é que essa relação seja um pouco maior, de 1 para 3 até 1 para 4. A frequência de ciclagem, eu queria muito chamar a atenção para que a gente possa evitar frequências altas demais, tá? Não dá tempo de falar muito sobre isso, mas a história de abrir e fechar muito rapidamente, que a gente aprendeu com o atelectrauma, né? Os novos conceitos aí do Mechanical Power, isso faz com que quanto mais frequência, mais energia mecânica eu vou gerar naquele sistema e, obviamente, mais lesão, tá? Então, a gente tem que pensar aqui assim, ó, 2/3 da frequência normal para criança, tá de bom tamanho, tá? Em doenças parenquimatosas, eu posso começar com a frequência de ciclagem de 30 e ir ajustando para menos, se é aquilo mesmo que ele está precisando. Em pulmões normais, começar com frequências mais baixas, tá? Se eu vou ventilar uma criança neurocrítica, se eu vou ventilar uma criança que foi submetida a alguma cirurgia em algum local que os pulmões não estão afetados, eu vou usar sempre frequências menores, tá? E eu vou acompanhar isso, obviamente, através dos níveis de CO2. Então, outro paradigma, né? Eu acho que tem no próximo slide, é esse aqui, é a coisa da retenção do CO2, né? Ainda vejo muita gente se preocupar com CO2 de 50, 55, 60. Gente, a depender do que se ela não for um cardiopata grave, que tem aumento de resistência vascular pulmonar, enfim, algumas situações mais, se ela não tiver, se ela não for um paciente neurocrítico e que precise manter normocapnia, o CO2 pode subir, tá? CO2 de 50, 55, tá tudo bem, desde que o pH esteja acima de 7,3, se você quiser ser bem conservador. Então, a gente já não precisa mais ajustar tanto a hipercapnia como a gente via no passado, assim, uma preocupação gigantesca de manter os níveis de CO2 normais, fazendo com que isso traga repercussões como maior tempo de ventilação mecânica, maior agressividade, né, no volume corrente, por exemplo. Então, se aumentava muito o volume minuto para tentar reduzir esse CO2 de forma desnecessária, tá? Isso eu espero que fique bem claro, porque a gente deve tratar o paciente, não a gasometria, né? Tem gente que quer tratar a gaso. Olha a clínica, se ela está favorável, o paciente está em curva de melhora, avança, né? Avança com o desmame, avança com os parâmetros, avança com a redução. Diversos estudos na literatura, tá? Falando e defendendo a segurança e a efetividade da hipercapnia permissiva. Então é isso, a gente tem que pensar nos distúrbios de oxigenação, nos distúrbios de ventilação. Queria fazer um pequeno adendo aqui em relação à necessidade também que muitos serviços têm de oxigenar muito bem as crianças, né? Eles ficam só muito felizes se as crianças estão saturando. Ah, o menino está ótimo, corado, saturando 99, 100. Esse tempo também passou. A saturação alvo, né, 94, 95, tá? Então, de 94 a 96 seria o alvo, você não precisa oxigenar muito bem. E observem também a oferta de oxigênio, né? Eu acho que às vezes a gente é agressivo demais e oferece fração inspirada alta de forma desnecessária. Sempre pensem que acima de 60% o oxigênio é extremamente tóxico. Quanto mais jovem a criança, mais isso é relevante. E se for um neonato, então,
é quase criminoso usar frações inspiradas de oxigênio muito altas, tá? Então, muitas vezes, para melhorar a oxigenação, o único recurso que a gente tem, pessoal, não é só aumentar a FiO2. Eu posso aumentar a pressão média de vias aéreas, eu posso modificar o seu posicionamento, eu posso usar outras estratégias para melhorar a ventilação, né? Até como a posição prona, que eu vou falar mais adiante, tá? Então, cuidado com as frações inspiradas muito altas. Hoje a gente não precisa necessariamente usar oxigênio muito alto e oxigenar também demais, tá? E também outra ideia nos distúrbios de ventilação, se de fato forem relevantes, né? A gente acabou de falar que o CO2 pode ficar um pouco mais aumentado, cuidado também com serviços que só aumentam a frequência respiratória, né? A gente precisa aumentar o volume de ar corrente. Às vezes o paciente está hipoventilando, né? Está com a frequência extremamente alta e você está ventilando o espaço morto, você realmente não consegue chegar em nível alveolar. Então, cuidado com as estratégias que a gente usa para melhorar a ventilação dos pacientes, né? Então, isso é algo que precisa ficar bem claro. Então, de forma resumida, não tem receita de bolo, né? Individualizar a estratégia ventilatória de acordo com o tamanho, com a doença, com a resposta de cada paciente. A grande estratégia é individualizar mesmo. Sempre usar menores pressões inspiratórias possíveis, limitar, na medida do possível, o uso da fração inspirada de oxigênio. Cuidado com as frequências muito altas e o encurtamento do tempo expiratório, né? Muitas crianças podem fazer auto-PIP e, às vezes, as equipes não monitoram a auto-PIP de forma atenciosa. Talvez seja um nome interessante para usar, principalmente nas doenças obstrutivas, né? Aceite a hipercapnia permissiva e não retarde o início da retirada da ventilação mecânica. Sejam mais rápidos, né? Não fiquem achando... A criança responde, né? A gente tem que ser mais rápido em retirar a sedação, a gente tem que ser mais rápido em acordar as crianças, a gente tem que ser mais rápido em reduzir os parâmetros da ventilação mecânica. Eu vou tocar novamente no PALICE, que eu falei para vocês de 2015, porque eu acho que é um documento que revolucionou a ventilação mecânica em pediatria, tá? E ele foi escrito para normatizar os pacientes que fazem SARA pediátrica, mas ele acabou ajudando muito a ventilação convencional em pediatria de uma forma geral, tá? Na SARA, não tem dados que falem sobre modo, existe escassez de estudos em relação à sincronização da respiração. Ele comenta um pouco só sobre a ajuda que o NAVA faz no desmame dos pacientes que estão em recuperação da SARA, mas ele não, em momento algum, sugere modo ventilatório, tá? Então, a gente pode ventilar com aquele modo que a gente se sente mais seguro e que a equipe está mais bem treinada. Eu queria falar sobre a ventilação. Eu comentei com vocês, né? De 5 a 8 ml por quilo de peso é um excelente alvo de volume para a gente trabalhar com crianças. E ele fala um pouco isso, né? Que 5 a 8, quando eu tenho uma melhor preservação da complacência, pode ser o alvo usado, mesmo em pulmões afetados, como os pulmões inflamados com SARA. Mas se você tem uma criança que tem uma lesão pulmonar aguda, né? Se ela está com diagnóstico de SARA ou se ela está com uma complacência muito baixa do sistema respiratório e, obviamente, inflamação naquele local, então a gente deve usar volumes menores, de 3 a 6 ml por quilo de peso. Talvez de 4 a 6, tá? Com 3 ml a gente tem muita dificuldade de ventilar e muita retenção de CO2. Então, 4 a 6 é uma faixa muito interessante para a gente trabalhar. Ele sugere também que a pressão de platô, acho que todo mundo sabe, né, que é a pressão que a gente consegue avaliar em todos os ventiladores, fazendo uma pequena pausa ao final da inspiração, ela não deve passar de 28. Então, é um valor que a gente deve percorrer na criança com SARA e qualquer criança ventilada mecanicamente, tá? Esse platô de 28 seria interessantíssimo que a gente conseguisse manter ali como uma forma de proteção, tá? Comenta que eu posso aumentar a PIP, né, de 10 até 15, ou passar desse valor em casos muito graves, mas isso é
escrito, recomendado para crianças com SARA, com nenhuma outra patologia, tá, gente? Com nenhuma outra doença. Isso está escrito. A gente pode fazer de acordo com o acordo que você tem ali com aquele paciente que tem uma outra condição e que a equipe julga que pode ser usado, mas isso não tem robustez na literatura, a não ser para a SARA pediátrica, tá? Rapidamente, sobre a posição prona, a PED usa muito, né? Muito interessante. Em relação aos pacientes restritivos, ela recomenda considerar como opção dos casos graves, não usada em rotina. O único ponto aí que eu acho que a gente poderia rever é que, assim, ó, eu até coloquei esse slide aqui que eu acho muito bacana. Quando usar a posição prona na prática? Na nossa prática aqui, diversos colegas que eu converso no Brasil inteiro, se você tem uma criança que está grave, que precisa de FiDO2 acima de 60, que já está usando uma PIP de 10 para saturar acima de 90, por que não pronar? E essa ideia e esse pensamento tem que ser o mais rápido possível. Então, há muito tempo a gente já usa essa estratégia, tá? Se o paciente tem um distúrbio de oxigenação, ele não está respondendo bem à ventilação mecânica invasiva e a gente precisa aumentar parâmetros, prona a criança. É muito mais fácil, é muito mais rápido. A resposta da posição prona à oxigenação, ela vem, inclusive, em curto prazo, né? E não dá tempo de falar, mas em longo prazo a gente tem resposta sustentada. Para crianças com SARA, a gente faz a mesma estratégia do adulto, no mínimo 16 horas na posição prona, tá? O que a gente usa aqui no nosso serviço é 22 horas na posição prona. E fica 2 horas cedinho, faz os cuidados da manhã e depois prona novamente, até ela sair daquela fase aguda, e a resposta é excelente. Um slide para comentar e para provocar. A gente não tem evidência na literatura, a evidência é frágil sobre a manobra de recrutamento alveolar, tá? A gente tem a forma, a gente tem a sugestão, né, de usar PIPs mais altas, PIPs baseados naquelas tabelas, né, usar a melhor PIP que provoque a melhor oxigenação, a melhor complacência, a melhor drive pressure, mas a gente não tem evidência, impacto na mortalidade, tempo de permanência hospitalar, dias livres de ventilação mecânica que justifique utilizar manobras de recrutamento em crianças com SARA. Então, quem está defendendo porque acha ou porque a sua equipe faz, mas não porque tem respaldo na literatura. Aqui está um resumo para vocês do que eu comentei, né, em relação a SARA, mais ou menos as ideias que foram colocadas, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui por causa do nosso tempo. Entrando na reta final aqui, para completar 1 hora de apresentação e a gente poder conversar um pouco, e a ventilação mecânica nas doenças obstrutivas. A primeira coisa que eu poderia dizer para vocês é: tente ventilação não invasiva. Não é o nosso alvo de discussão hoje, mas a recomendação dos maiores documentos do mundo, né? Incluindo o PENVEC, que é aquele consenso conferência americano-europeu aí, grande, né? Com diversos, mais adiante vai aparecer aí a referência. Eu sugiro que todo mundo que gosta, que quer se atualizar com ventilação mecânica em pediatria, deveria ler o PENVEC, né? Que foi publicado em 2017. A concordância dele é muito forte para usar VNI antes de recorrer à intubação. E a gente vê na prática, e a gente tem, não dá tempo de mostrar, mas muita referência que a exacerbação da asma, a agudização da bronquiolite, né, e doenças obstrutivas, as viroses, as infecções respiratórias virais, de uma forma geral, que levam à insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, as crianças deveriam tentar a ventilação não invasiva. Só se ela falhar é que essa criança deverá, né, ser intubada e ventilada mecanicamente, tá? Então, de fato, faz toda a diferença. E um serviço que tem fisioterapia 24 horas e a fisioterapia é muito bem treinada com a VNI, sinceramente, a gente intuba quase zero para as doenças obstrutivas, né? E isso é muito bom. Aqui é um estudo falando sobre a exacerbação da asma,
mas enfim, eu vou pular porque ele quer dizer exatamente isso, tá? Que a ventilação não invasiva para as doenças obstrutivas, tanto na emergência como na terapia intensiva, tem ganhado espaço no mundo. Bom, mas as crianças podem falhar, né? E se elas falharem na ventilação não invasiva, e elas forem para a ventilação mecânica invasiva, que é o motivo da nossa conversa hoje, a maioria dos autores preferem como modo inicial a pressão controlada ou o volume-alvo, tá? Que é o PRVC ou o volume garantido, como vocês quiserem chamar. Nesse caso, existe já alguns estudos interessantes, mostrando que é muito bacana já receber e já ventilar os pacientes nesses modos de volume-alvo. Né? Eu tive uma experiência interessante no ano de 2017, com crianças com bronquiolite no sul, né, crianças muito graves, e de fato, a gente já admitia no modo PRVC e a resposta, de fato, era muito interessante, tá? Porque a gente consegue realmente, né, oferecer pressões altas e limitar essas pressões. Imagine vocês que no modo diferente, né, no volume, no modo VCV, isso seria impossível, né? Cânulas muito pequenas, resistência de sistema respiratório altíssima, a gente ia ter pressões de pico gigantescas e com muita dificuldade de adaptação. Assim que a criança melhora, existem evidências que a ventilação com pressão de suporte é muito vantajosa em relação aos modos assistido controlados, e de fato né? Quando a criança sai daquela crise maior, daquele broncoespasmo, já colocar ela muito rapidamente no modo espontâneo é algo aconselhável, tá? Bom, então, admitir impressão controlada ou PRVC, né, e evoluir rapidamente para a pressão de suporte. Uma sugestão bem rápida, imaginem vocês aqui que eu tenho resistência muito grande, constante de tempo alta, tá? Então, eu tenho um tempo alargado para inspirar, aumentado, né, para inspirar, e um tempo ainda maior para expirar. Então, como é que eu consigo oferecer tempos longos, tanto para ins e principalmente para ex, se eu não usar frequências respiratórias baixas? Então, o grande segredo é sedação nas primeiras 48 horas, 24 horas, enfim. Acalmar bem a criança, né? Sedar, muitas vezes é necessário apagar completamente para que você consiga ventilar com volumes normais, mas frequência baixa e tempos alargados, né? Então, a gente pode chegar aqui a volumes de 8 ml por quilo de peso, sem problema nenhum, desde que nas crises a gente use um volume menor, né, 6 ou 7, tá? A maioria dos estudos usam pressão positiva expiratória final baixa, 4, 5, 6 centímetros d'água. Não existe estudos robustos que mostrem que a gente tem que usar uma pipa externa maior, tá? A pressão de pico é alta, pressões altas, eu tenho uma resistência muito alta, então, se eu não jogar uma pressão alta ali na entrada e manter essa pressão na saída, eu não consigo ventilar, e a oxigenação dessas crianças é muito boa desde que eu consiga ventilá-las. Então, eu não preciso nem de fração inspirada alta, a maioria fica 30%, 40% de FiO2, desde que eu consiga fazer essa coisa de conseguir ventilar, né? E a ventilação, ela precisa acontecer, e como é uma doença de via aérea, se eu conseguir ventilar, obviamente, a minha oxigenação vai ser mantida adequadamente, mesmo com frações inspiradas baixas. Então, eu costumo dizer que, assim, ó, a intubação e as primeiras 48 horas de um paciente obstrutivo são muito estressantes, mas eles saem muito rápido desde que a equipe saiba manejar, tá? E isso vai incluir completamente a sedação dessas crianças, a sedação profunda nesses primeiros momentos. O PENVEC é esse que eu falei para vocês, está aqui, né, a recomendação da ventilação em doenças críticas, em pacientes criticamente doentes. Vale muito a pena, tá, pessoal? São 152 recomendações, com diversos tópicos gerais de monitorização, alvo de ventilação, alvo de oxigenação, medidas de suporte, desmame, em todos os tipos de doença, agrupadas, né, para o restritiva, obstrutiva, mista, crônica. Então, é um documento, assim, ó,
que é de eleição para o especialista em ventilação mecânica pede, tá? Analise seus dados, é o meu recado final. A gente só conhece o desempenho, a qualidade assistencial no nosso serviço se a gente tem dados, né? Faça fluxos, aqui está um recorte, né, de uma instrução operacional técnica. Como é a ventilação mecânica no seu serviço, né? De quem é a responsabilidade, como é que é o fluxo, como é que é a indicação, os ajustes iniciais, o que você deve avaliar, quais os modos que você deve usar e mais ou menos um passo a passo. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? Baseado mais ou menos na mesma linha de raciocínio e ajustar as particularidades de acordo com cada indivíduo. Mas você evita aqueles pontos fora da curva, né? Aquelas ideias mirabolantes que às vezes as pessoas têm ali. Você vai criando, né? Então faça fluxos, tá? Faça fluxogramas, treine a equipe para todo mundo seguir mais ou menos a mesma linha. E para os gestores, para os diaristas, os seus itens de controle, né? Os seus indicadores, qual a tua taxa de sucesso, qual o teu tempo, né? Os pacientes que falham por quê, né? Mapeia a falha, o que é que você pode fazer para melhorar, estratifica aqueles que ficam em ventilação mecânica prolongada, os que não ficam em ventilação mecânica prolongada. Você vai dar um salto, você vai dar realmente uma aprimorada gigantesca nos novos serviços, tá? Em relação às novas modalidades, o NAVA não é novo, o NAVA já é antigo, mas como eu falei para vocês, ele tem uma proposta muito interessante, né? Imagine vocês, ele conseguir encurtar esse tempo de resposta, né? E sincronizar exatamente quando chega a atividade, né? A atividade elétrica no diafragma, ele conseguir enviar a informação e enviar o ciclo, a inspiração. Você praticamente zera as assincronias que a gente tem, que são as mais comuns, né? A sincronia de disparo nessa população. Mas o NAVA não chegou na ponta, né? O NAVA é caro, ele tem uma sonda que é cara, e embora alguns serviços tenham e tenha dificuldade de uso, né? Até no privado a gente tem dificuldade de uso, porque nem toda operadora de saúde libera, ele não se popularizou, tá? Mas é uma pena, porque a literatura é interessante, é promissora, e a gente só não tem mais estudos devido a esse fato, né? Dele não ser um modo assistencial comum, né? Tem até um estudo que a gente conseguiu, um estudo pequeno de revisão, ó, da RBTI 2017, que a gente publicou, e quem quiser pode baixar, está livre lá na internet, e foi bem bacana, porque a gente escreveu de forma muito direta por que, quando e como usar, e é exclusivamente na pediatria, não é na neonatologia. Então, você vai ver todos os estudos, né? Os outcomes, que são os desfechos, o número de pacientes, o tipo de estudo. Ficou bem bacana esse comentário. Um pequeno estudozinho de revisão, vale a pena, quem gostar desse tema, dar uma olhadinha lá. Para não dizer que eu não comentei, a ventilação oscilatória de alta frequência, eu não tenho experiência, a gente usa pouquíssimo em Pernambuco, é um modo que me parece muito mais adaptado para a neonatologia e que ainda assim não é da prática do dia a dia das pessoas, não é comum, e eu conheço estudos, né? Existem estudos e existem experiências de sucesso em diversas UTIs sem a necessidade de oscilação de alta frequência, e os estudos não apresentam benefícios, tá? Tem poucos estudos observacionais e pequenos ensaios controlados que mostram só melhora da oxigenação, mas não tem diferença na mortalidade, na duração da ventilação, no tempo de internação, né? Tem um trial que está em andamento, que ainda não foi publicado. Então, assim, não anima, não é algo que vai talvez mudar. Eu conheço serviços que têm excelentes resultados e que não usam ventilação de alta frequência. Então, não é algo que, sinceramente, a gente devia, eu sinto falta, talvez se eu tivesse, eu tinha melhores desfechos. Não é verdade, você pode ter desfechos excelentes sem usar a ventilação de alta frequência, tá? Não é que eu seja entusiasta ou não seja entusiasta, não é isso. É que talvez não seja necessário, talvez você consiga ter excelentes resultados sem essa tecnologia.
Bom, pessoal, eu fico por aqui. Esse é meu e-mail. Aqui está meu Instagram, Lívia B. Andrade. Eu sempre estou colocando uma ou outra coisa por lá. Será um prazer trocar uma informação aí com vocês. Eu vou parar o meu compartilhamento e fico inteiramente à disposição de todos vocês para que a gente possa fazer agora uma discussão, um bate-papo. Eu espero que tenha, apesar de ser algo denso, mas nessa 1 hora que não tenha ficado pesado. Tá? A gente combinou de comentar mais 1 hora. Eu estou completamente aberta para que a gente possa discutir, que eu acho que essa é a parte mais interessante. Pronto, pessoal. Muito obrigada, professora Lívia, foi excelente. Vários comentários aqui, o pessoal elogiando a aula, realmente é uma aula muito rica. E temos algumas perguntas, e, pessoal, pode enviar mais perguntas, que a gente ainda tem um tempinho, né, para poder conversar um pouco, interagir. Vamos conversar. Então, aproveite a oportunidade aí para tirar as dúvidas com a professora Olivia. Vamos lá. Então, vamos começar, certo? Tiveram algumas perguntas aqui. E a primeira pergunta é que se o modo PCV, a criança precisaria estar sedada, ou se é um modo que pode ser usado, né, com ela sem sedação, enfim. Tá. Assim, pessoal, o tubo por si só, vocês concordam? O fato dela estar entubada, independente do modo, ela carece de uma sedação, né? É muito difícil você ventilar sem sedação alguma, tá? Independente se é PCV, VCV, pressão de suporte, especialmente no início para adaptar, tá, pessoal? Independente da doença, independente do modo, elas devem ser sedadas. E hoje a gente tem alguns fármacos que fazem uma sedação, como é que eu posso dizer, mais tranquila e não... Né, se a gente fugir um pouco dos opioides, tem outros fármacos mais modernos aí que acalma, adapta, né, sem diminuir muito o sensório, sem diminuir muito o centro respiratório, e as crianças conseguem ficar bem adaptadas, tá? Veja, na fase aguda, logo após a intubação e na fase aguda, precisa de sedação, tá? Mas à medida que a criança vai melhorando, isso vai sendo retirado e a gente já pensando em retirada do tubo. Mas não precisa de uma sedação profunda e de bloqueio neuromuscular profundo se a clínica já mostra sinais de melhora. Isso é um grande erro, né? De você ficar sempre a mexer um pouquinho e contenção, né? Não sei se vocês têm essa dúvida. Contenção, ela é proibida, né? A gente não contém criança de forma alguma, tá? Se a gente precisa conter, significa que a sedação não está ajustada. Então, aqui nos hospitais que a gente trabalha, a gente não vê mais crianças com contenção. Eu não gosto muito de falar sobre fármaco, porque acaba saindo da nossa seara, né, Dani? Mas uma dica interessante é que hoje eles fazem rodízio de fármacos, tá? Por exemplo, se você sedou com benzodiazepínico, depois de algum certo tempo, você passa para uma outra droga, e você vai fazendo um carrossel, um rodízio para evitar as consequências da sedação, que é o delírio, né? Criança tem delírio pediátrico, criança tem abstinência. A gente sabe que algumas drogas elas vão criando como se fosse uma resistência, né? E aí você vai precisando de doses cada vez mais altas para poder manter aquele nível de sedação. E aí eu aproveito o gancho, professora Olivia, e pergunto sobre o uso de bloqueador neuromuscular em pediatria. Se faz ou não? Se faz o uso de bloqueador? Faz sim, pessoal. Faz o uso de bloqueador. E assim, ó, o bloqueador, ele é indicado na asma grave, tá? A gente faz bastante na asma grave para adaptação em crianças que são intubadas. O que é legal é que praticamente a gente não vê mais asma grave intubada, mas em crianças com bronquiolite grave intubados também precisam de bloqueio neuromuscular. E para SARA pediátrica, tem o estudo Acuraces, e no próprio PALICE, se você ler no final, o bloqueador neuromuscular nos primeiros dias da asma, tem estudo mostrando impacto, inclusive, na mortalidade, na melhor adaptação do paciente e na diminuição do gasto energético e mortalidade. Então, assim,
Se faz, sim, bloqueador neuromuscular em criança, desde que ela precise. Já que a gente está falando de asma, teve também uma pergunta sobre qual PIP melhor usar na asma, né? Você falou aí, apresentou na sua aula, pelo visto, PIPs mais baixos e controladas mais altas, seria isso? Professora? Cortou um pouquinho tua fala, Dani, mas a PIP, a PEP, né, pressão positiva expiratória final na asma, a gente não tem nenhum estudo em criança sugerindo PEPs altas, tá? Eu vou falar PEP, PIP, pressão easy, PEP. A gente, na verdade, até porque na PEP a gente fala muito PEP. Vamos lá, aquele consenso brasileiro de ventilação mecânica na ANEL e na PED deixa isso bem claro, é PEPs 4, 5. Diversos estudos publicados daqueles do Grupo do Sul, do professor Piva, do pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, que eles têm muito paciente obstrutivo no Sul, todos sugerem PEPs baixas, certo? Então, enfim, a nossa experiência aqui também, primeiro que assim, faz muito tempo que eu não vejo criança com asma entubada, tá? O fato de ter o maior controle da doença, né? O próprio controle ambulatorial, hoje com os corticoides, as bombinhas, eles não entram naquelas crises que eles tinham no passado. Então, chega pouca gente com agudização. E aqueles que chegam com a asma agudizada, pessoal, em torno de 90%, até porque a gente tem isso documentado e tem uma publicação nossa na RBTI de uns 4 anos atrás, de Aline Barros, é a primeira autora, tem meu nome também, que eu fui orientadora dela. 90 e poucos por cento dos pacientes que chegam na nossa UTI pediátrica com insuficiência respiratória por asma saem com a ventilação não invasiva. Então, assim, eu já perdi a mão de ventilar asma, viu? Porque a gente não tem mais. A gente tem bronquiolite SARA, né? E outras doenças aí, enfim, por outros momentos. Mas PEPs baixas, pessoal, PEPs baixas. Lívia, teve uma pergunta sobre volume corrente ideal. Considerando esse cálculo de 5 a 8 ml por quilograma, até que idade a gente vai considerar o peso real da criança, né? Porque a gente sabe que a pediatria é esse mundo que pega a criança pequenininha, que você faz aquele cálculo por peso, e pega também crianças maiores, que já vão ter uma estatura maior, um peso maior. Então, para considerar o peso real, vai até que idade? Mais ou menos 25 quilos, né? Que eles comentam que fazem esse ponto de corte, mas isso varia muito em relação aos servidos, não é nem idade, é quilo. Mais ou menos até 25 quilos se considera dessa forma. Agora, o valor do volume é isso mesmo, assim, o que se tem pensado é muito de 5 a 8, como valor, eu acho que assim, quer dar um pontapé inicial, 6 ml por quilo de peso, é aquele valor que tu começa bem para todo mundo e depois tu vai ajustando, sabe? Então, 6 ml eu acho que é uma coisa muito bacana para começar. Passando de 25 quilos, qual seria o cálculo de volume corrente? O cálculo para o peso real da criança. É isso que você quer saber? Não estou entendendo bem a pergunta. Não, e a faixa de ideal é isso, é em torno de 6 ml por quilo de peso, sabe? Assim, para adulto, a gente usa um peso predito, né, de acordo com a altura, e não peso real. Eu acho que é essa a pergunta, né? E aí, eu acho que foi o Arthur que mandou essa pergunta. Pelo que eu entendi, ele quer saber, assim, crianças maiores, a gente continua considerando o peso real da criança ou passaria já a pensar em um peso predito? Entendi. É tão variado isso, Dani. Eu gosto muito do peso real, viu? Se a gente tem informação de como ter o peso real, a gente tenta usar ele, tá? Mas isso varia um pouco de serviço para serviço. Eu não tenho uma opinião muito formada, não. Até 25 quilos a gente usa muito peso predito. Beleza. Lívia, tem algumas perguntas aqui, mas antes disso, a gente está passando por um momento, né, que a gente está vendo um aumento de casos de síndrome respiratória em crianças, né, aumento de crianças de UTI, né, UTIs lotadas.
é notada alguma particularidade, né, alguma diferença de dizer essa síndrome respiratória, ela está se apresentando de um modo particular do que o que vinha antes? Tem alguma coisa nesse sentido? Dani, a gente está vivendo bem de dentro, assim, esses casos agora, né, das viroses e das bronquiolites. 90% delas não precisam de ventilação mecânica invasiva, ou mais, tá? As emergências estão lotadas, mas eles são condições que ficam muito na oxigenoterapia, de alto fluxo ou de baixo fluxo, seja lá qual for a necessidade. Muitos se beneficiam de ventilação não invasiva, tanto que a gente colocou uma equipe de fisioterapia na emergência, fazendo ventilação não invasiva. E, assim, o que mais me chama atenção é que muitas vezes a criança chega na emergência e tem indicação de UTI. E como as emergências estão muito cheias, com 1 ou 2 atendimentos da fisioterapia, eles saem, pessoal, da indicação de UTI. Eles saem. A saturação melhora imensamente, a oxigenação melhora imensamente. E a indicação de UTI é revertida para a ala. A gente viu isso muito agora nesse mês de maio inteiro que a gente ficou fazendo esse tipo de atividade, e é bem interessante. Então, poucas, acho que eu vou comentar que 2 foram entubadas, tinha alguma coisa aí, uma talvez tenha bronco aspirado, criança muito pequenininha. Mas, assim, eu não vejo diferença das bronquiolites que a gente sempre teve no tempo passado. O que houve foi muitas infecções ao mesmo tempo, com acesso, entende, Dani? Assim, com pouco acesso, com poucos leitos. Então, as emergências lotaram pelo número de crianças, mas a gravidade delas é muito semelhante ao que a gente sempre recebeu de bronquiolite. A gente não tem assim, eu tenho 10 leitos, todo mundo entubado, todo mundo não teve isso. A proporção, se a gente for olhar, porque tu lembra, quanto mais infectados, maior proporção de graves. Então, o que aconteceu? Muitas ao mesmo tempo, então houve uma proporção um pouco maior, mas eu não percebo particularidades diferentes com as que a gente tinha, não. Ótimo, professora. Que bom, né? Eu acho que foi o excesso e que a gente... vocês concordam que a gente tem poucos leitos de UTI pediátrica, né, pessoal? A gente tem muito UTI adulto e a gente tem leitos de UTI neonatais, mas leito de UTI pediátrica, muitas vezes, a gente tem um hospital que tem aí tem 2 leitos para PED, 4 leitos para PED. Isso não é nada na hora de uma epidemia de vírus, como a gente viu agora, isso não é nada. Então, as emergências acabaram virando um pouquinho fazendo o papel da unidade de terapia intensiva, porque tinha criança que estava na emergência 2, 3, 4 dias sem conseguir vaga, portanto, precisavam ficar em oxigenoterapia contínua e muitas fazendo ventilação não invasiva. Então, foi bem difícil. Professora, tem alguma evidência de titulação de PIP em pediatria? Pois é, a titulação de PIP é que é sugerida, tá, nos documentos. Eles não sugerem você fazer recrutamento alveolar com aquele passo a passo, mas a titulação de PIP, sim. Né? Você tentar fazer aquela curva decremental e tentando ver qual é a melhor oxigenação, ou qual é a melhor complacência, ou o melhor drive pressure, que seria até mais fácil, mas muito semelhante àquela ideiazinha que tem lá nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. Ela está bem escrita, né? Como a gente faz no adulto. Então, poderia ser ali. O que eu assim, sugiro, talvez, adaptar, por exemplo, em vez de baixar de 5 em 5, de 2 em 2, que aí fica mais, né, acurado a cada 2 minutos, baixar de 2 em 2. Você, obviamente, não chegar àqueles valores, né, no máximo a PEP ali de 25, aí você vai baixando de 2 em 2 minutos até você tentar ver qual é a melhor, se você achar que aquilo ali melhora. Mas assim, é para paciente com SARA pediátrica, tá, pessoal? Eu queria só ratificar isso. Não é para pneumonia, não é para criança com bronquiolite, não é para criança, é para paciente que você é um paciente que entrou, preencheu os critérios diagnósticos de SARA, piorou nos primeiros 7 dias de doença, né? Tem uma condensação infiltrada e tem um índice de oxigenação que condiz com um paciente com SARA. Ali todo mundo confirmou, ok, então a gente pode titular PIP. Nenhuma outra situação é indicada você fazer isso. Nenhuma outra. Ok. Professora, a gente tem aqui uma pergunta da Juliana. Para o desmame, levando em consideração tubos com e sem CAF, qual o protagonismo da sensibilidade exalatória? E aí ela complementa.
O modo PSV, que é possível alterar esse parâmetro, é melhor que outro modo, como, por exemplo, o SMV e o PSV? Nossa, Ju, eu acho que é Ju Liberato, né? Que é de Curitiba. Isso. Muito massa a pergunta, Ju. Nunca mais lhe vi. Eu acho que, assim, ó, ela está falando sobre a sensibilidade expiratória, né? Isso, aquela do PSV. Sensibilidade expiratória do PSV, que é algo que é antigo, o pessoal do adulto usa tanto e às vezes a gente não usa na pediatria. Como hoje todo mundo tem, a maioria das crianças tem o CUF. Eu acho que assim, ó, o protagonismo do PSV, se você puder ajustar a sensibilidade expiratória e beneficiar crianças com doença obstrutiva, né? Você encurtar mais esse ponto de corte que a gente tem para a sensibilidade expiratória, ela é infinitamente melhor do que a SMV. Ju, a gente não faz SMV há muito tempo. E a gente já tem algo, mesmo que pequeno, escrito, que a CINV, ela aumenta o tempo de ventilação mecânica, né? As crianças ficam muito mais assincrônicas, tá? Então é um modo que para mim é proscrito. Eu jamais, assim, a gente não usa há muito tempo. Então, assim, criança melhorou, tá com o cuffzinho insuflado, né? Que a gente também já sabe que isso não aumenta a obstrução de vias aéreas, tá? Se for bem monitorado, monitora 2 vezes por dia, pressão de CAF, tá tudo ok, a gente não tem piora de forma alguma. Isso é uma lenda de que aumenta a edema de glote, isso não é verdade. Desde que ele é bem monitorado, a pressão de suporte eu acho um modo excelente para ser um modo ventilatório mais utilizado. Às vezes a gente pensa só, a criança está tão bem perto do desmame, vamos botar um pouquinho em PS, como se fosse até um teste. Não, a pressão de suporte ela é um modo ventilatório, que você tem que deixar sem frequência mesmo, tá? Só o modo. E os meninos são assim, a gente subestima a capacidade das crianças. A gente, não vai dar conta, é muito pequeno. Ele dá conta sim. E usar esse recurso, desse corte, né, que a gente pode fazer, né? Você cortar mais cedo e fazer com que eu tenha esse tempo expiratório mais longo é excelente, tá? Eu acho que, sem dúvida, eu gosto muito de usar. Eu acho que a gente deve usar ainda mais. Muitas vezes eu estou lembrando a equipe, pessoal, por que no Japão impressão de suporte, né? Por que no Japão impressão de suporte? Dá uma olhadinha nesse corte aí para que a gente possa aumentar, né? Você, ao invés de cortar com 30, com 40, né? Você cortar ali com 50 e aí você encurta o tempo índice e, sem dúvida, isso é fantástico. Então, é uma pergunta excelente porque lembra a gente de usar um recurso básico, que a gente já tem no ventilador, mas que não é prática na pediatria, e deveria ser. É feito aquela história. Lembra que eu falei, às vezes a gente tem muito recurso e a gente não usa nem a metade dos recursos que a gente tem. Ficou querendo, às vezes, mais coisa que não... Pois é. Excelente, excelente. Eu Professora, super defendo. existem valores de referência para P01 em pediatria? Eita, me pegaram. Eu nunca mais revisei isso, mas sinceramente eu acho pouco prático, eu acho muito aquela coisa que trabalha com adulto, quer jogar para pede aquilo ali para usar e assim, ó, eles têm atividade, eles têm um trigger, eles conseguem fazer isso, né? Eles têm uma P01 interessante. Um estudo só que eu fiz rápido, a gente não tinha nenhum tipo de dificuldade com isso, tá? Mas vou ficar devendo, não sei valores, não. Nem valorizo isso, nem isso me faz falta nenhuma. Professora Lívia, uma dúvida aqui surgiu. Como, na verdade, falar um pouquinho de desmame de ventilação em pediatria, né? Principalmente aqueles pacientes que acabam se arrastando na ventilação mecânica, que ficam com o desmame mais prolongado, né? O desmame difícil. Quais estratégias vocês têm usado no serviço de vocês para tentar melhorar e reduzir esse tempo de desmame nesses pacientes? Tá, excelente pergunta. Tentar, assim, ó, criar uma cultura para a gente ser mais rápido, como eu falei. Faça um checklist clínico, que às vezes, Dani, isso acontece com todo mundo, TI adulto, TI pediatra. Um colega naquele dia acha que o paciente está bem e que já pode reduzir os parâmetros. Aí o outro, no outro dia, não. Ele não está bem, ele está aí aumenta um pouco mais. E essa falta de
de coesão da equipe é uma das coisas que mais faz com que a gente atrase. Eu acho que assim, ó, se tem um checklist e esse checklist não é nosso, tem que ser nosso e do médico. Porque se eu quiser achar que ele está no desmame e o médico achar que não, a gente não chega a lugar nenhum. Então, falta comunicação. E desmame, minha gente, desmame é algo que é multiprofissional. Então, assim, é estabelecer quais são os critérios que, entenda, desmame é um processo. Isso também é outra coisa que às vezes não fica clara. É um processo. Quando o paciente passa daquela fase aguda, tem uma linha do tempo onde tudo começou a melhorar e ali começou o desmame. E tem que estar claro para todo mundo. Naquele momento, começa-se a reduzir os parâmetros. Uma coisa bacana que a gente tem feito é deixar os pacientes no modo espontâneo, mais precoce possível. Então, assim, ó, passou 2, 3, 4 dias, saiu mais daquela gravidade, de manhã e de tarde, deixa ele em pressão de suporte 3, 4 horas. Deixa ele aí esperando, fazendo esforço para respirar um pouquinho. Depois volta de novo assistido controlado, entende? Depois à tarde, mais uma vez um pouquinho, deixa ele em pressão de suporte. Depois volta para assistido controlado. Como se fosse uma maneira de você, acorda diafragma, acorda músculo. Vamos respirar, senta, para ele ficar ali acompanhando, né, alguma coisa do ambiente, certo? A gente faz isso sim. E você, no desmame difícil, onde você já teve algumas tentativas falhas, uma proposta interessante é você fazer períodos intermitentes de tubo T. Desliga a máquina, coloca ele no tubo T, liga no tubo T de ar, não sei, cada lugar chama de uma forma, bota ali um litrinho de oxigênio, desliga a máquina e deixa ele ali. Aquilo ali, gente, o que ele está fazendo? Ele está fazendo treinamento muscular respiratório, pessoal, tá? Ele está ali, então a gente já fez isso. Desliga um pouquinho, deixa ele 10 minutinhos, vai aumentando o tempo, como se fosse um programa de treinamento, tá? Isso ele vai adquirindo força, isso ele vai adquirindo resistência à fadiga, treinando músculo para você capacitar a saída dessa criança da máquina. Não é fácil, você vai ter que pensar várias estratégias. Conversa com a equipe também para ver se é com a equipe médica, para ver se ele está com... muitas vezes ele tem uma redução de alguma coisa, né? Ele está com magnésio baixo, entende? Alguma coisa metabólica que não está muito bacana. Vai pensando também se tem outras coisas que está fazendo com que ele... Autopipe, às vezes, atrapalha, se você não tratar isso também. Enfim, começa e vai, né? E vai tentando. Mas o grande segredo é começar precoce. Né? Eu já estou, assim, entubou, sério mesmo, deu 24, 48 horas, minha cabeça já o que é que eu já posso fazer? O que é que eu já posso fazer? Me incomoda paciente entubado, o que é que eu já posso fazer? Qual é a estratégia que a gente já tem que começar a usar? A gente tem que ser mais rápido, entende? Para que a gente possa ter sucesso. Professora, ainda temos mais algumas perguntas aqui. Está encerrando o tempo, certo? Eu acho que ainda dá para fazer mais uma. Tá. Infelizmente, pessoal, eu ficava ali um tempão, mas a ordem que a gente tem é 9h30 em ponto, o departamento científico manda acabar. Todo mundo, já vou colocar, todo mundo pode ir lá no perfil da professora Lívia, seguir ela, que ela está sempre dando várias, né, compartilhando conhecimento lá no perfil dela, e aí vocês podem estar em contato. Tem uma novidade, pessoal, a gente também está se organizando no departamento para fazer alguns cursos pela Sobrafis, sabe, na área de neoiped, então em breve vocês vão ter novidades também, pela nossa sociedade. Precisa, a área de pediatria precisa muito. Quem trabalha com PED, né? Eu já trabalhei com PED, a gente sabe o quão carente a gente é de conhecimento e de informação na área de PED, né? Na verdade, tem muito. A gente só precisa ir buscar. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui, pergunta se na pediatria o TRE é bem definido e a partir de qual idade seria semelhante à do adulto? Também é uma pergunta bem bacana, também é uma pergunta super bacana. A gente está passando por uma transformação, né, em relação ao TRE. Olha só, o TRE já é indicado desde o prematuro, tá? No prematuro a gente faz muito, né, no modo CPAP, mas do lactente para cima, a gente sempre, assim, o muito jovem você pode fazer no modo CPAP. Você passa por CPAP, né, e observa essa criança durante o tempo. Na pediatria tem um estudo, acho que é do Ferguson, que ele tem até uma tabelinha que ele mostra, de acordo com o diâmetro do tubo, Dani, qual seria a pressão de suporte que a gente deveria usar, entende? Em PSV. Só que assim,
tem um outro mais recente dizendo que, assim, a PSV, o modo PSV, por mais que seja um valor baixo de PSV, e é 6 centímetros d'água, acho que é 8 no máximo, por ali, ele é um suporte grande. Aquela ideia de que aquele nível é muito baixinho só para suplantar a resistência do tubo. Na verdade, ele dá um suporte muito grande e que ele vai superestimar a capacidade do paciente. Ele passa no teste numa boa, mas quando você estuba, ele falha. Claro que também o teste não é 100% acurado. Então, resumindo, o que é que a gente tem feito e pensado, e tem estudo falando sobre isso? O teste real é tubo T, tá? Se ele não for cardiopata, se ele não for dependente de PIP, o teste real é tubo T. E o tempo modificou. A gente fazia muito com 30 minutos, muito semelhante com os adultos. Depois passou para 20, né? Então, assim, eu acho que não tem um tempo fixo ideal, mas de 15 a 20 minutos é um tempo interessante. Porque se ele for falhar, ele vai falar nos primeiros 10 minutos, tá? Então, um tempo de 20 é um tempo bacana, tá? Mas jamais passar de 30 minutos. Muito bom, gente. Vamos ter que encerrar. Tem mais perguntas, mas não vai dar. Ah, meu Deus, que pena. Perdoe-nos. O chat tá bombando. A aula foi excelente, de fato, assim. Esse tema de ventilação mecânica e pediatria é um tema riquíssimo, né? Então, eu quero novamente agradecer, em nome da professora Nicole, né, que é a nossa coordenadora da regional, do núcleo da Sobrafi na Paraíba, né? E deixar um recadinho aqui para todo mundo se associar à Sobrafi. Quem ainda não for associado, né, se associar para que a gente possa estar se associar e participar, né, Lívia? Isso mesmo. Agregar cada vez mais pessoas, difundir mais conhecimento, estudar junto, crescer junto. Eu acho que isso é super importante. E é importante a participação de todas as pessoas que trabalham com fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Né? Então, agradeço a professora Lívia mais uma vez, e agradeço a presença de todos e a participação no chat, que foi muito rica e muito importante. Isso aí, pessoal. Vamos ser cada vez mais fortes, é a maior associação de classe, né, da fisioterapia no país. Né? Vamos se associar, vamos defender a nossa associação, que ela nos defende também, e a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Então, obrigada pelo convite, um beijo, Nicole, beijo, Dani, até a próxima. Obrigada a todos, pessoal, foi um prazer. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima.